gente está entrando numa série, e a série se chama Fontes. E hoje o nome da ministração é Ele é Suficiente. Ele é suficiente. Amém? Você crê nisso? Você entende que existem vários desafios para que o nosso coração chegue nesse lugar de crer e viver na prática que somente Ele é suficiente? Você entende que não é tão fácil assim? Que não é tão simples assim? E hoje, o nosso desafio aqui é entender como que o Espírito Santo vai nos ajudar a chegar e permanecer nesse lugar, onde Ele é suficiente. Então, Ele é suficiente, e tem uma frase que me ajudou a construir tudo que eu vou compartilhar com vocês. E essa frase, ela fala que Deus é mais glorificado em nossa vida quanto mais satisfeitos nós somos nele. Amém? Faz sentido? Então, com essa frase, né, na sua mente, que o Espírito Santo ajude isso a ficar recirculando aí, a gente vai conversar, tá bom? Amém? A gente vai ler um texto, Salmo 87:7. Nosso amigo ali vai me ajudar com os textos. A hora que tiver no telão, pode ler. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Qual versão que é essa? NVI. A minha versão ficou um pouquinho diferente. Ela fala assim, o povo tocará flautas e cantará. A fonte de minha vida brota de Jerusalém. Aqui a gente tem, em Sião estão as nossas origens. E aqui eu entendo que essas origens quer dizer tudo aquilo que a gente recebe de Deus, tudo que vem de Deus, tudo que se origina em Deus para a nossa vida, vem lá de Sião, que é a cidade de Deus, que é a cidade onde Ele está. Então, como a gente vai falar de fontes, o significado de fonte, qual que é? É uma nascente de água, manancial, local onde brota água, uma bica de água corrente. Quando eu olho para a vida de Jesus na Bíblia, Ele era uma fonte constante. Eu falo assim que não faltou nada para Jesus. Tudo que Ele recebia de Deus fluía sobre a vida dele, transbordava e Ele entregava. Então, nada que era necessário para Jesus faltou. Ele tinha tudo que era necessário, mas Jesus nunca foi uma represa. Jesus sempre foi uma nascente, porque uma nascente, a água vem do subterrâneo, passa e ela transborda. Uma vez eu vi uma história de um engenheiro. Ele tinha uma nascente na chácara dele. E aí aquela nascente era muito legal, era num lugar alto. E ele teve uma brilhante ideia. Ele queria represar aquilo, porque ele queria um volume maior de água disponível. E aí ele fez a represa, mais ou menos 1 metro de altura só. Aí ele ia represar, a partir disso ele ia deixar a água correr. O peso da água matou a nascente, matou a fonte. Só pela pressão que a água fez para baixo. Então, uma coisa que é importante a gente entender da fonte, quando a Bíblia está falando de fonte, fonte é um lugar por onde as águas nascem e elas passam, elas não ficam ali. E Jesus foi esse exemplo para nós. Então, a fonte, ela carrega um símbolo e um significado muito profundo, de vida, de refrigério, de esperança, de bênção, de consolação, de frutificação, prosperidade, satisfação, alegria, renovo. E agora eu quero que você pense o seguinte: se para nós isso já tem um significado, imagina o povo da Bíblia lá. Vocês lembram como que era a história? O povo era meio seminômade. Botava ali a barraca, andava um tanto, parava. Cara, imagina chegar num lugar bem mais deserto, não é igual a vegetação aqui de Joinville, tem nada a ver com isso, era mais deserto. Cara, se não tivesse uma fonte, como que eles iam ficar ali? Então, entenda isso. A Bíblia foi escrita com essa visão do significado de fonte. Não a gente que recebe água encanada ali, com cloro, já bonitinha. É o povo que não tinha acesso à água, basicamente. Então, se não fosse uma fonte, literalmente eles não tinham como viver naquele lugar. Então, quando a gente olha para a palavra de hoje, e para Deus como sendo a nossa única fonte de tudo, é isso, é sinal de vida, é sinal de que não existe como viver ou sobreviver sem isso. E na fonte nunca falta água, mas ela não é torneira. Que torneira você consegue? Fecha, abre. A fonte? Não tem como. A fonte está sempre jorrando. Amém? E ela serve qualquer coisa. Borboleta, passarinho, gato, gente. A fonte não tem... Ela está ali, para quem chegar.
que a gente seja isso por aí, amém? E o povo ele tinha muita gratidão na Bíblia quando ele conseguia encontrar uma fonte, né? A gente tem história de 15 fontes na Bíblia contadas, e poços também. E isso é muito importante a gente entender. Quando o pessoal conseguia achar um lugar de fonte, ali eles viam a glória de Deus, eles viam a presença de Deus, eles viam a manifestação de Deus naquele lugar. Então isso era um significado realmente muito, muito forte. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é lá do Rio Grande do Sul, e ele mora em São Paulo hoje, e aí os pais deles ficaram ilhados lá. E eles ficaram sem água durante quase 16 dias. E aí eles conseguiam um pouco de água em garrafinhas para o mínimo necessário. Aí eles estavam explicando o quanto isso foi, tipo, para eles foi a pior coisa aqui desses dias, é ficar sem a água, né? A importância da água é absurda, né? E a primeira menção de fonte na Bíblia é lá em Noé. Quando houve o primeiro dilúvio, caiu chuva e também as fontes subterrâneas brotaram muita água. E o que aconteceu? Qual foi o objetivo de Deus com o dilúvio em Noé? Vocês lembram? Purificação, limpeza. Então, Deus ele queria renovar as coisas. Então, ele fez jorrar água do céu, fez brotar água da terra. Então, a fonte, nessa primeira menção, ela tem esse significado de limpar as impurezas, de limpar o pecado, de purificar a nossa vida, de trazer renovo, de trazer nova vida, de trazer bênção. Amém? Você pode colocar o segundo texto ali, por favor, de Zacarias 13:1? Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Pode colocar o Apocalipse já também. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse texto que está aqui no telão é um texto de qual livro? Apocalipse. Apocalipse está falando de onde? É a profecia para onde? Para o fim. Olha que louco. O cordeiro, que é Cristo, está no centro do trono. Será o nosso pastor, será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva. Então, através das fontes de água viva, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você está entendendo que lá no céu vai ter fonte? Olha que louco. Que massa, né? Vai ter fonte lá no céu. E é a fonte de Deus que vai trazer muita coisa, vai secar a lágrima. No texto anterior que a gente leu ali de Zacarias, né, fala que vai ter uma fonte aberta para a casa de Davi, onde vai remover todo o pecado e a impureza. Cara, então, a fonte ela tem esse significado de limpar a impureza, de limpar o pecado, né? E quem aqui fez o jejum ali do mês de maio? Esse jejum, gente, ele tem um significado e ele tem um objetivo. A gente está tentando limpar as nossas fontes aqui com o jejum. Quando a gente faz um jejum, muitas vezes a gente está querendo dizer assim, Jesus, você é a coisa mais importante que existe. Eu tinha feito um jejum no mês de abril sem saber que ia ter no mês de maio. Aí quando eu estava terminando abril, e o meu objetivo com aquele jejum era um único, era falar assim, Jesus, você é o maior prazer que eu tenho na minha vida. Aí quando eu estava terminando abril, entrou maio, deu Jesus. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou assim, emenda esse que você já está fazendo. Rapaz, pensa na coisa que me dava prazer, e eu fiquei ali 2 meses. Mas como Jesus responde, como Ele é fiel, como Ele é essa fonte de vida. E na verdade, a gente vive numa cultura, a gente vive numa era onde a gente é totalmente focado para as coisas naturais, para as coisas terrenas, para as coisas rápidas. E quando a gente faz um negócio desse, a gente consegue se conectar um pouco mais com as coisas espirituais, aquilo que Deus tem para nós, a gente consegue entender melhor, a gente consegue se purificando. E eu queria que você tivesse essa visão também hoje, sabe? A gente ter as fontes limpas é um sinal de que a gente consegue olhar para as coisas espirituais que Deus está trazendo para nós. A gente consegue desfocar um pouco daquela necessidade, daquele desejo, daquela coisa da nossa carne que impulsiona a gente para correr atrás das coisas. E a gente consegue focar naquilo que Deus tem trazido para nós. Amém?
Então, Jesus ele é tudo que a gente precisa, é a nossa fonte de tudo, né? Um exemplo aqui, os filhos. Eu estou com 2 maravilhosos aqui, a Martina está ali, 10 anos, né, filha? O João deve ter apavorado tanto que foi lá para trás, ó, que não dá para ficar aqui. Mas no final, né, um exemplo que os filhos, a gente consegue ver mais isso no João, que tem 1 ano, a gente é fonte de tudo para ele, né? Quando ele está com fome, a gente, quando ele está com dor, a gente, quando ele está com necessidade, a gente, quando ele está triste, quando ele quer brincar, né? Então, a gente, nessa fase, a gente é a fonte para os nossos filhos. Que a gente tenha esse olhar de criança para Deus. Que a gente busque tudo nele. Amém? O ponto 1 fala que a Bíblia ela tem toda uma mensagem sobre fontes. Quando Deus construiu o Éden, uma das primeiras coisas que ele fez, está lá em Gênesis 2, ele colocou uma fonte no centro do Éden. E essa fonte ela se dividiu em 4 rios. E esses 4 rios, né, o nome deles é o Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Através desses rios, né, de uma nascente, surgiram esses rios, e esses rios eles distribuíam a água e geravam vida em todo o Éden. Então, para você ver a importância, lá onde era tudo pleno, perfeito, precisava de uma fonte, precisava, né, dessa água fluindo sobre tudo. Né? Então, um lugar onde flui, né, onde brota vida. Vocês lembram das histórias dos patriarcas também? Sobre a história de poços e fontes? De entulhar os poços, de cavar fontes, de tudo isso. Então, a Bíblia ela vem, na verdade, toda ela vindo sobre histórias de fontes, de poços. O poço nada mais é do que você cavar um pouco mais profundo para você achar uma fonte que está ali. Né? Então, é um tipo de fonte também. Né? O povo no deserto também, 40 anos sendo supridos por fontes, é água da rocha que saía, né? Era fonte que vinha e o povo reclamava. Né? Então, mas era todo um suprimento de Deus através das fontes para a vida desse povo também. E tem um texto de Salmo 46, pode colocar no telão, por favor? Salmo 46, versículos 4 a 7. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Há um rio cujas correntes alegram a cidade, né? Do santuário de Deus, o Altíssimo. E a partir disso, a terra jamais será abalada, o seu povo jamais será abalado. Né? Deus ajudará desde o romper da manhã. Né? Que seja uma verdade para isso. Que a gente encontre esse lugar de Deus ser a nossa única fonte de vida. Amém? E Apocalipse 7,17, por favor. A gente já leu esse texto, vou só repetir aqui. O cordeiro que está no centro do trono, seu pastor, ele guiará as fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, gente, uma coisa que a gente consegue perceber é que as fontes, elas vêm percorrendo a história. As fontes foram algo necessário na história do povo de Deus. Foi algo que Deus foi trazendo e foi abençoando a vida do povo de Deus. E uma coisa que eu estava pensando, às vezes a gente para analisar o que aquele povo vivia. O povo do Velho Testamento era um povo mais nômade, que precisava de fontes. Né? No Novo Testamento, o povo já morava mais em casas. Então, nas casas, eles ainda não tinham água encanada igual a gente. Eles tinham poços próximos, mas pelo menos eles tinham um lugar fixo para morar. Então, essa é a história que a gente vai vendo Deus construindo. Né? Lá no começo, onde as fontes eram necessárias, o povo muitas vezes precisava andar quilômetros e quilômetros para ter o mínimo necessário para a higiene e tudo isso. E aí agora a gente começa a entrar no tema onde o bicho pega aqui. Quando nossa fonte está no lugar certo, de onde você espera que venha a sua alegria, satisfação e recursos? No final, assim, tem alguma coisa que se der errado na tua vida, você se abala demais, assim? Se isso aqui der errado, talvez eu perca um pouco o meu chão. São essas coisas que pegam pra gente. E sendo muito transparente com vocês, assim, né, eu fui preparando essa palavra, né, com base no estudo que a gente recebeu, mas pega bastante para mim também, sabe? Eu acredito que essa construção que Deus vai fazendo na nossa vida, de Ele se tornar a nossa única e principal fonte, é uma construção que Ele faz na nossa vida, né? A gente vai entendendo, a gente vai conhecendo Deus.
uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração é que a gente ama algumas coisas. E para a gente conseguir sair de alguma coisa que a gente ama, que é muito importante, a gente tem que trocar por um outro amor. Você não troca alguma coisa que é muito importante, que você ama de verdade, só porque é certo. Você entende? Se você fizer isso só porque é certo, não vai se sustentar. No final, sabe o que Deus quer? Ele quer ser tão conhecido por nós e tão amado por nós, que a gente consiga gradativamente na nossa caminhada com Deus ir trocando essas coisas que tomam o lugar dele, porque a gente vai transferindo o amor que a gente tem por essas coisas para Deus. Faz sentido isso para vocês? Uma coisa que é importante assim, e que me chamou muito a atenção, sabe? Às vezes a gente como cristão, a gente consegue transformar em coisas que são realmente importantes e que são lícitas, mas a gente consegue colocar isso num lugar um pouco mais importante do que Deus. Pode ser família, pode ser um filho, pode ser a mãe, né? E tem outras coisas, né? A gente pode falar aqui de saúde, de dinheiro, de carreira. A gente precisa ou não precisa? A gente quer ou não quer tudo isso? Isso é necessário, eu preciso que tudo isso esteja bem, para a gente ter uma vida equilibrada. Mas muitas vezes a gente acaba colocando essas coisas que são importantes, que são lícitas, que são, né, em lugares que muitas vezes Deus precisa trabalhar na nossa vida. E quando Jesus fala lá para os discípulos assim, vocês que quiserem me seguir, vocês têm que deixar pai e mãe. Aí o cara que ia casar, ele fala assim, não, tipo, vou cuidar de um campo, vou primeiro casar. Aí Jesus fala assim, não é por aí. Esse é o ponto, assim, sabe? É uma mensagem um pouco difícil, assim. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele tem graça o suficiente para entender a tua realidade e te ajudar a se movimentar. Ele não está aqui para julgar a gente, para cobrar a gente. Ele está aqui para falar assim, cara, eu só quero que você me ame porque eu sou a melhor coisa que você pode amar. Não tem nada mais seguro do que amar Jesus com toda a sua vida, com toda a sua força, com toda a plenitude que você pode. Não tem nada eterno, não tem nada tão firme, não existe uma rocha tão sólida quanto Jesus para a gente amar e para a gente estar de verdade fincado, focado, sabe? Então, esse que é o ponto. A gente tem que entender algumas coisas aí, né? E sempre haverá uma guerra espiritual sobre esse primeiro lugar na nossa vida. Eu acredito que a gente, como igreja cristã no Brasil, e falando agora dos evangélicos, vocês sabem quantos % a gente está no Brasil de evangélicos hoje em dia? O último censo, alguém tem ideia? Quanto? 70? Vamos dizer que 60, 50. Há 20 anos atrás a gente era 10%. Vamos dizer que agora a gente seja 50%, para a gente ser modesto, então. Era ou não era para o nosso Brasil estar totalmente diferente? Era ou não era para a gente ter mais honestidade, mais segurança, para a gente ter mais saúde, era ou não era para o nosso país estar sendo transformado? E sabe uma das coisas que eu acredito de verdade? Que existe uma batalha espiritual absurdamente grande para que a gente esteja perto de Deus sem que Ele seja o nosso primeiro amor. Para que Ele não seja a nossa única fonte. E isso, gente, eu não estou falando aqui como quem está fora dessa jogada. Eu acho que é alguma coisa constante que a gente tem que estar olhando o tempo inteiro, sabe? Que a gente tem que estar reavaliando e a gente tem que estar buscando a presença de Deus constantemente para que isso seja, de verdade, Ele seja nosso primeiro lugar, para que Ele seja a nossa primeira fonte, né? E entenda isso é uma batalha espiritual, pode não parecer, porque a gente vem aqui, é legal, é gostoso, aí você planeja coisas legais para a sua vida, né? Eu lembro quando a gente estava esperando o João, vocês sabem dos problemas de saúde que ele teve, né? E como foi difícil naquele momento, né, os laudos médicos, os problemas, né, o que os médicos diziam sobre a vida e a saúde dele, como naquele momento era difícil eu ficar satisfeito em Deus. Eu olhar para Deus e falar assim, Deus, se tudo der errado, mesmo assim, tá tudo certo. Gente, não sei, para mim isso era algo extremamente difícil, e eu ficava em oração constante, buscando a presença de Deus constantemente para mim conseguir ficar nesse lugar. E é uma batalha espiritual. Entendam isso.
a luta pelo primeiro lugar da sua vida, gente, não é uma brincadeira. O primeiro lugar do teu coração é o lugar mais importante que existe. E só tem uma pessoa que merece esse lugar. Só Cristo merece esse lugar, né? E entenda que essa batalha, ela vai ser, você pode vencer ela agora. Daqui 6 meses vão ser outras coisas que você vai ter que lutar, sabe? Eu brinco assim que às vezes são coisas boas, né? Tipo, que tiram a nossa atenção da presença de Deus. E a gente tem que cuidar com isso. Então, né, aqui eu coloquei algumas coisas: família, trabalho, lazer. Aqui no lazer envolve vários níveis, né? Corpo, saúde, ministério, missão. Né? A gente vive uma época que a gente é doutrinado a virar produtivo, né? A andar na correria, assim, né? E eu me incluo nisso. E muitas vezes a gente se distrai com tudo isso e esquece de colocar Deus, né? De Ele estar em primeiro lugar, né? Pode colocar o texto ali de Jeremias 17, por favor? Esse texto é um texto bem pesado, bem difícil, mas é importante a gente ler. A partir dele vai ficando mais tranquilo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Só um parênteses aqui. Acho que muita gente, quando lê esse versículo, acha assim que, tipo, maldito é o Daniel porque confia no pastor Cláudio. A gente pensa assim, né? Na verdade, é maldito o Daniel porque ele confia na própria força para conseguir aquilo que ele precisa, na maioria das vezes. Ou confia que alguém poderoso vai me ajudar e não Deus. Pode continuar. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Um ponto importante aqui, só volta ali, por favor. A pessoa que confia na força do homem ou na própria força, olha que interessante isso aqui, e ruim. Não verá quando vier o bem. A pessoa que não tem Deus em primeiro lugar como a sua própria fonte, uma das principais características que ela tem é a insatisfação. Nunca tem nada bom. Entenda isso. E a gente vive isso. Eu vivo isso. Eu estou pregando para mim mesmo aqui, tá bom, gente? Mas entenda isso. Porque ela nunca verá algum bem. Nunca deu boa. Nunca está bom o suficiente. Então, gente, quando a gente está conectado com Deus, com a realidade de Deus, independente se as coisas naturais estão ou não alinhadas com aquilo que a gente deseja, se eu estou alinhado com Deus, estou na presença dEle, é Ele que vai trazer para mim a satisfação, é Ele que vai mostrar para mim o bem que está vindo, porque eu estou conectado com Ele. Pode continuar, tem mais um. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Amém? Gente, então uma coisa que eu quero que você, agora só você aí, se nunca tá bom, já comece a orar aí. Já comece a orar. Entenda uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Jesus, ele veio aqui para morar nessa terra, ele poderia vir de várias formas. Poderia vir, eu sempre brinco assim, ele poderia ter vindo filho de um imperador romano. Cara, quanto problema teria resolvido? Porque ele viria com dinheiro, com influência, com poder, com acesso, ele ia conseguir fazer muito mais coisas, certo? Mas Deus mandou Jesus de uma forma muito simples, né? Veio o filho do carpinteiro ali. Entenda uma coisa que é importante. Quando Deus decide mandar Jesus dessa forma, talvez naturalmente falando não faça sentido. Mas sabe por que eu acredito que foi intencional isso? Porque eu e você, a gente tem uma parte humana, uma parte simples, uma parte real. Se Jesus viesse para ser o nosso exemplo, filho do imperador romano, a gente ia falar assim, cara, era fácil, velho. Agora Jesus veio simples, ele veio sem poder, sem influência, e a gente está falando dele aqui 2000 anos e pouco depois, porque ele discipulou 12 caras simples também. Então, o que eu quero dizer é que o padrão de Cristo, o padrão de Jesus, de ser totalmente satisfeito em Deus, mesmo tendo uma vida totalmente simples, é para mim e para você. Se ele fosse filho do imperador, a gente ia falar assim, você entende isso? E eu acho muito legal isso, cara. Eu amo Jesus, eu amo Deus pela forma com que ele decidiu fazer as coisas, cara. É muito louco isso. Porque a gente quer resolver as coisas no poder. E muitas vezes Deus decidiu, através da relação com Jesus ali, passar
um espírito, passar um ensino, passar uma verdade para uns doidos que estavam caminhando junto com Jesus. Faz sentido isso para você também? Então, ao redor de uma fonte saudável, né, há bênçãos, né? Por outro lado, se você colocar uma fonte no lugar errado, vai ter muita insatisfação. Só Jesus é o fundamento verdadeiro. Então, se você colocar a tua expectativa de vida, o teu anseio, o teu desejo, né, se você colocar qualquer coisa para ser a tua fonte, você pode perder isso, você entende? Vou dar o Vini, tamo junto, tá? O Vini, o cara mais famoso que tem aqui nas Ois, você sabia? Quantos mil seguidores, Vini? Quase 13. Quase 13 mil. Isso é óbvio, né? Gente, agora fica assim, ó. E se o Vini perder de um dia para o outro a conta dele ali, os 13 mil seguidores sumir? Cara, a fonte dele é o quê? E se o trabalho dos sonhos que você conseguiu aí der errado? Cara, e aí? Então, quando a gente para pensar nessas coisas, né, é um lugar de a gente saber onde a gente está colocando a nossa fonte, né? E agora, uma outra coisa aqui, que é importante também. E se Deus te desse tudo aquilo do jeito que você queria? Mas tudo. Cara, conta lá, bombando. Imagina lá, a Schneider pegou um contrato de milhões lá com a Chili Beans. Cara, conta bombando, família tudo em paz, a mulher tranquilona, disponibilidade de tempo para poder dar uma viajada, saúde. Cara, e se Deus falasse assim, ó, pra gente: eu dou tudo, literalmente tudo do jeito que você descrever aqui pra mim, mas eu vou dar um tempo de caminhar aí por perto de vocês. Será que a igreja ia perceber? Se ele desse tudo? Imagina, cara, hoje eu não tenho tempo mal de ir no banheiro às vezes, tenho um filho de 1 ano. Agora, se eu tivesse tempo, dinheiro, tudo, cara, poder fazer a viagem que eu desejava, poder comprar o carro que eu quero, poder comprar a casa que eu quero, fazer a viagem que eu quero, né? Cara, será que a gente não se distrairia também? Se Deus desse 5 mil membros para nós? Cara, uma pergunta que a gente precisa fazer. E se Deus desse exatamente tudo o que você quer, como que seria? Você continuaria ali, desejando Ele, a presença dEle? Você desejaria, né, como que é? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Amém? Que seja assim. Da onde você tira teu sustento, o que te deixa triste ou feliz, o que tira a tua paz, o que te deixa ansioso, o que define a tua identidade, de onde você espera a resposta, a quem você tem recorrido, tudo isso mostra aonde está a tua fonte, né? E uma coisa, e sendo prático assim, gente, a gente é uma igreja que entende que o relacionamento com Deus é algo muito importante. E esse relacionamento, ele flui através de disciplinas espirituais, simples. Como você está lendo a tua Bíblia, como você está fazendo o teu jejum de vez em quando, você está no teu tempo de oração. E de maneira muito simples, esse é o melhor jeito que tem de você continuar deixando Deus como seu primeiro lugar, sua única fonte. E entenda o seguinte, você está na presença de Deus com a Bíblia aberta e coração sincero, não tem como isso não ir te transformando. Não tem como. Você, de Bíblia aberta, na presença de Deus, com o teu coração totalmente sincero e aberto, não tem como. Se a gente não está indo, né, no caminho de transformação, é porque alguma dessas coisinhas simples estão dando errado. Então preste atenção nisso também. Uma frase que eu coloquei aqui: não busque a Deus com uma lista do que você quer, mas busque Ele para saber o que você realmente precisa. É importante, muitas vezes a gente quer tantas coisas, mas o que de verdade Deus entende que você precisa? Né? E deixando muito claro, gente, eu entendo que Deus é um Deus, como a Ana falou aqui na hora da oferta, Ele é um Deus abençoador por natureza, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de graça, de misericórdia.
E quando eu falo assim, gente, né, às vezes dá a impressão assim, que eu não estou querendo que vocês pensem naquilo que Deus pode te dar. Mas, na verdade, é o contrário. Eu quero dizer para vocês que aquilo que Deus vai te dar é Ele que está cuidando, e Ele está cuidando tão bem, que a gente pode tirar um pouco o foco disso e colocar os nossos olhos voltados para Ele. De verdade, o João é nosso filho, e a Bíblia fala que a gente é um pai mais ou menos ainda. Cara, a gente dá tudo que ele precisa, do bom e do melhor, quando a gente pode. Quem dirá Deus? Então, o que eu estou falando aqui para vocês, não é para vocês achar que Deus não vai fazer, que Deus não pode. Cara, Deus, Ele é Deus onipotente. Ele é onisciente, porque Ele sabe o que tem dentro de você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você dá conta. Então, o que eu quero colocar no teu coração hoje é que tenha certeza que Deus sabe aquilo que você quer, aquilo que você precisa, e você pode focar na presença dEle. Você pode focar no amor dEle, em conhecer Ele. Amém? Busque Deus como sua única fonte de prazer, né? Isso a gente falou lá no começo. Que Deus, Ele é mais glorificado na nossa vida quanto mais satisfação e prazer nós temos nele. Uma coisa que eu acredito de verdade, e a gente está no ano, estamos no ano do quê? Como Zoe? Sabe o que eu acredito? De verdade, do fundo do meu coração. É que muita gente vê a gente como cristão vivendo a nossa vida cotidiana, no trânsito, no trabalho, e eles já perceberam que muitos deles não se interessam em vir para uma célula, em estar aqui hoje, que eu vivo convidando, e alguns às vezes não vêm, então eu estou junto nessa. Sabe uma coisa que eu acredito de verdade? Muitos deles veem a gente buscando exatamente as mesmas coisas que ele, da mesma forma que eles têm buscado. E eles não veem a gente totalmente satisfeito em Deus por quem Deus é. É pesado, né? Mas sabe o que eu acredito? Que chegou um tempo onde Deus quer mudar essa realidade, por graça e por misericórdia. E eles vão ver a gente passando por toda e qualquer situação, sendo satisfeito em quem Deus é. Porque assim, gente, aquilo que a gente tem buscado, e aquilo que a gente quer, e que não está errado, todo mundo está buscando. Mas de verdade, existe algum outro Deus que dá uma paz que excede todo entendimento? Que dá uma alegria em toda e qualquer circunstância, isso é uma promessa dele? Você entende? A nossa diferença não está naquilo que a gente pode conseguir. A nossa diferença está naquilo que a gente carrega. Então, eu acredito de verdade, sabe que o avivamento ele vai vir quando a gente se diferenciar em ser satisfeito, em amar Deus de uma forma tão poderosa e absurda, que a gente vai ter uma satisfação tão grande que não vai fazer sentido. Faz sentido isso para vocês? Você entende? Enquanto a gente está aqui lutando para conseguir as mesmas coisas e conseguindo, é um bom testemunho? Claro que é. Cara, olha que legal, Deus tem me abençoado financeiramente. Isso é verdade. Amém. Mas o cara que trabalha comigo lá conseguiu 2 promoções enquanto eu consegui uma. Eu sou crente, ele não. E aí? Cara, entende? Para mim, aquilo que a gente alcança, aquilo que a gente consegue, é sinal de bênção de Deus sobre a minha vida? Amém. Amém. Não deixa de ser. Você está entendendo que não deixa de ser. Mas para a época que a gente está vivendo agora, não é mais isso. Há 20 anos atrás, o crente tinha que ser pobre e mal vestido. Não precisa ser mais assim. Todo mundo já entendeu que a gente pode ser mais descolado, que a gente é um povo abençoado. Eles já entenderam isso. Agora o que eles precisam entender é um outro passo. E esse outro passo é que a gente ama Deus tão profundamente que a gente é 100% satisfeito nele, independente daquilo que a gente está passando. Amém? Glória a Deus. Que a gente chegue nesse lugar. O meu sonho, gente, é isso. Porque, abrindo meu coração para vocês, eu consigo. E aí a gente vai assim, ó. Vem as pancadas da vida, a gente dá umas osciladas, a gente vem. Mas eu quero que Deus me ajude a ser constante nisso, sabe? Eu quero que Deus construa isso na nossa vida, na nossa igreja, né? E a gente viva isso plenamente. Amém? Então, a melhor forma de glorificarmos a Deus é sendo satisfeito nele. Entenda uma coisa. Às vezes a gente acha que para a gente glorificar muito a Deus, a gente tem que cumprir todo o dever que a gente tem que cumprir com ele. E na verdade, é o prazer que a gente tem nele. E como consequência, a gente faz aquilo que a gente precisa. Então, o nosso prazer em Deus tem que vir antes. Senão as coisas não vão fazer sentido.
né? Então entenda isso. Se a gente tiver prazer em Deus, se a gente estiver se deleitando nele, nas coisas dele, a gente vai fazer aquilo que a gente precisa fazer naturalmente. Deus, eu sempre falo isso. Deus, ele não quer colocar a gente numa gaiolinha e falar assim, ó, agora você tem que fazer isso desse jeito, daquele jeito, porque eu estou mandando. Deus, ele colocou um Espírito em nós, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E a partir desse Espírito a gente deseja aquilo que Cristo desejava. A gente ama aquilo que Cristo ama. Então essa que é a nossa realidade. Vocês creem nisso? Faz sentido? Vocês desejam isso? Cara, você amar Deus de uma forma tão absurda que tudo que eu vou fazer para Ele seja prazer. Aí eu acredito que a gente vai viver isso aqui na Terra progressivamente, em plenitude a gente vai viver isso no céu. Amém? Então o tempo de avivamento será pleno quando perceberem que somos satisfeitos em Deus. Salmo 63:3 fala assim, ó, o teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei. Que seja verdade esse versículo na nossa vida. Que o amor de Deus seja melhor do que a própria vida. E que a gente construa essa realidade de vida. E o terceiro ponto e último, ele é só há uma fonte que sacia. Pode colocar para nós o João 7 lá, por favor? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão? Você crê nisso? De verdade? Você acredita que hoje você vai sair daqui com essa fonte numa vazão maior? Você crê que isso é possível? Jesus está falando, se você crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente sendo satisfeito em Deus, esses rios vão fluir. No Marco vendendo injetora lá, Marco. No Carlos vendendo imóveis. Tem um vendedor pra caramba aqui, hein, velho? Mas esse rio de água viva, gente, ele vai fluir. As pessoas no trânsito vão ver isso, as pessoas que trabalham com a gente. Primeiro lugar, as pessoas que moram na mesma casa que a gente. Amém? Essas pessoas vão ver isso. Eu creio nessa realidade. E eu creio que a gente pode viver isso numa progressiva, vivendo isso cada vez mais. Lá em Jeremias 2, de 2 a 13, esse eu não passei para vocês, eu acho, né, mídia? Acho que eu não passei. Jeremias 2, 2 a 13, fala assim, ó. Os céus se espantam diante disso. Ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Presta atenção nisso. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Qual que é a diferença entre uma fonte e uma cisterna? Quem me ajuda aí? Então, fonte jorra, cisterna retém. Então, esse texto está lá em Jeremias, é uma profecia, infelizmente ainda, de um povo que, na verdade, ao invés de usufruir da fonte de Deus, preparou cisternas para reter. E uma coisa que eu falo para vocês, lá no início da minha juventude, adolescência, talvez, eu queria ser um cara muito abençoado, assim. Eu pensava em ser um alvo da bênção de Deus, e a gente é isso. Mas sabe uma coisa que Deus foi construindo na minha vida, cada vez mais, e eu quero que seja mais ainda, porque é pouco? Eu entendo que a gente se transforma mais um canal do que um alvo. Mas quando a gente é um canal, a bênção está ali. Quando eu falo que Jesus era uma fonte, pensa que aqui está a fonte. Está vindo água daqui e está transbordando. Se Jesus é essa fonte, a água da fonte está ou não está nele? E ela, além de estar nele, está fluindo. A gente queria ser a cachoeirinha dali de baixo que só recebe. Mas Deus chama a gente para uma responsabilidade um pouco maior, que é para ser fonte. E a fonte, ela não só recebe, mas ela tem a responsabilidade de continuar fazendo com que isso passe.
né? Então essa é uma diferença muito grande. Eu desejava ser a cachoeirinha ali de baixo e só receber. Mas no final, Deus chama a gente para ser fonte assim como Cristo é, né? Então existe essa responsabilidade que a gente tem que assumir. Amém? E quando a gente fala de cisterna, gente, a Bíblia trata de cisterna tudo aquilo que a gente tenta substituir. A única e verdadeira fonte de Deus, que é Cristo, e a Bíblia trata como cisterna. Então, se você está tentando, na tua família, ser satisfeito, na sua carreira, na igreja, sei lá, agora você que continua no seu dia a dia, sabe? Então, qual é a cisterna que hoje você vai ter que meter o pé, quebrar? Né? A cisterna é aquilo que só retém, que não deixa transbordar. Isso não é do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, por sua natureza, ele é fluxo, ele é corrente, nunca para em você. A tua salvação não é para você, é para você receber transbordando. Amém? Então, tudo, mesmo que sem consciência plena colocamos no lugar de Deus, ele vai se esvaindo, porque isso não é sólido o suficiente. Mas a gente fica tentando, né? A gente fica tentando. Então só há um lugar, só há uma forma que a nossa vida, né, seja de verdade plena e transbordante. Agora vamos ler o último texto aqui, acho que é o último. Pode colocar o João 4 ali, por favor. O meu povo... Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Só um ponto importante aqui, volta naquele anterior, por favor. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, né, na minha versão dizia assim, o presente de Deus. Então sabe o que Deus está falando para você hoje? Se você conhecesse o que está disponível numa fonte de vida para você, você lhe teria pedido e receberia água viva. Amém? Gente, essa mulher, ela estava meio-dia. Você acha que é normal, meio-dia, no sol daquele lugar lá, ela ir buscar? Não, né? Vocês vão ver, ela estava no 5º marido. E eu quero que você olhe para esse texto assim, ó. Toda mulher, ou quase todas as mulheres na Bíblia, simbolizam a igreja. E quando ela fala que ela estava no 5º marido, sabe qual que é a leitura que eu tenho? Que ela estava na 5ª tentativa de achar uma fonte de água viva para ela e não tinha encontrado ainda. Ela tinha tentado várias coisas e ela não tinha encontrado ainda. Só que daí agora ela encontrou Jesus, que é o noivo perfeito, que vai ser o cara que vai casar com ela lá no céu e vai ser lindo e maravilhoso. Então agora ela encontrou. E é isso que eu quero para nós hoje. Entendendo que a gente pode desfrutar cada vez mais dessa fonte. Se você já é um cara maduro na fé, se você já está vivendo, a gente ainda pode avançar. Pode continuar, por favor. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Esse versículo aqui, ela está dizendo assim, ó, Jesus, não sei se você consegue. E é isso que muitas vezes a gente, inconsciente, não sei, a gente pensa. Será que de verdade Jesus dá conta de gerar uma satisfação, de gerar uma fonte de água viva que vai jorrar lá do coração dele, através da minha vida, isso vai gerar satisfação, alegria, plenitude, tudo isso? Você acredita nisso de verdade? Ela deu uma duvidada, mas a gente não, né? Amém? Eu creio. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aqui, ela fala de Jacó. Jacó tinha construído esse poço 1000 anos atrás, eu não sei quantos anos. 1000 anos atrás. Então, na cabeça dela, ela falou assim, ó, você quer ser maior do que Jacó, que construiu esse poço e está servindo a gente aqui por 1000 anos? Ô Jesus, será que você dá conta de ter continuidade nisso que você está querendo gerar aqui dentro de mim?
Ele dá, né? Amém. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante isso aqui. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. A água que Jesus dá para nós faz de todos nós uma fonte. Uau, massa, né? Cara, e aí vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, é algo que começa aqui e que vai para a eternidade. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém. Cara, nós somos a mulher samaritana. Amém. Entenda que no começo ali, ela achou que Jesus estava falando de algo terreno. Que quando falou assim, vou te dar água, mas não tem balde. Esse poço ali, ele ficava em torno de 1.500 metros do centro da cidade de Sicar ali. E aí ela tinha que ir todos os dias. Isso era uma função das mulheres naquela época, né, os homens tinham trabalho ainda mais pesados, de pegar lá o cântaro e ir até lá o poço pegar. Ela ia meio-dia, né, porque a gente já falou o quê? E na cabeça dela ela falou assim, agora, se Jesus me der uma água que não acaba, eu não preciso vir todo dia aqui andar 1,5 km. Inicialmente, quando a gente chega para Deus, a gente tem essa visão de que Deus vai resolver todos os nossos problemas. E está certo, Ele ajuda a gente a resolver. Mas na caminhada, Deus ele vai ajudando a gente a resolver através dessa fonte. Então não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora, é algo espiritual que Deus gera em nós. Você entende? Deus queria dar uma fonte para ela primeiro. E ela queria que Deus resolvesse o problema da água dela. Então não é errado a gente se aproximar de Deus por isso. Está tudo certo. Só que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo Deus. Mais e mais. E aí a gente vai entendendo que, na verdade, Ele quer gerar essa fonte dentro de nós, uma fonte espiritual que não tem fim. E a partir disso, né, a gente vai andando e vai avançando. Quem anda com cântaro não entende fonte. A pessoa que anda com uma garrafinha não consegue entender fonte. Cara, mas uma garrafinha eu mato minha sede aqui. E para amanhã? E para a hora que vier o BO? Então, a gente às vezes está acostumado a receber um pouquinho de Deus. Às vezes a gente vem aqui no domingo, cara, que top, que presença de Deus, que palavra. Cara, mas quem vem aqui no domingo e recebe aqui, e durante a semana está com um cântaro, não está na fonte. Você entende a diferença? Cântaro é um recipiente que você pega o suficiente para você ter por um tempo. Mas Deus quer tornar a gente fonte. E isso é continuidade. Isso é algo que não vai ter fim, é algo infinito, é algo que, né, vai ter o tempo todo, a hora que precisar, isso não fecha. Né? Então, parecia uma conversa sobre água que a mulher estava tendo com Jesus. Mas, na verdade, era algo muito mais profundo. Né? Era uma satisfação eterna em Jesus que estava sendo oferecida para ela ali. Né? Parece uma palavra sobre fontes, aquilo que a gente está falando aqui agora. Né? Mas não é. É uma realidade muito mais profunda por trás daquilo que a gente está conversando aqui. Né? Lá em João 7,38, fala que rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Né? Ali em João 4 fala assim, dentro haverá uma fonte a jorrar. Gente, a gente está falando sobre fontes aqui o tempo inteiro. Né? E a gente está falando sobre Jesus ser a nossa única fonte. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você agora. Sobre cisternas, sobre aquilo que você, né, precisa ir de verdade transformando na sua vida. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele, na continuação do texto ali, ele fala assim, e o teu marido? Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ou o que ela tinha não era dela. Então, nesse momento, Jesus ele confrontou ela. Você entende que teve um confronto de Jesus? Peraí, mas a realidade que o jeito que você está vivendo aí, a gente precisa dar uma olhada nisso, sabe?
E uma coisa que eu falo para vocês, independente do nível que você está vivendo em sua maturidade com Deus, tem coisas para a gente consertar. E às vezes é um pecado que você tem que deixar, ou uma prática constante. Às vezes é um pecado que você cai de vez em quando. Às vezes não é isso, às vezes é alguma coisa que você sabe que precisa deixar, mas não é aquele pecadão, assim, sei lá, você só sabe que precisa, uma impureza. Às vezes um ajuste na tua rotina, você que é mais maduro. Cara, Deus já pediu para você ajustar a tua rotina, para aquele tempo de devocional, para que você tenha um pouco mais de tempo com Ele, para que você priorize Ele. Então, existem ajustes para ser feitos, e Jesus agora, Ele confronta você, com muito amor. Fala assim, cara, qual que é o ajuste que a gente vai fazer hoje, para que a gente avance um pouquinho mais? O que precisa ser feito? Né? O que a gente precisa conversar de perto? E Jesus, Ele nos ama e Ele quer nos ajudar a isso. Né? O pessoal da banda, se quiser subindo, por favor. O nosso texto base que a gente leu lá no começo, todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em Ti. Gente, quando Cristo for a nossa única fonte verdadeira, os rios de água viva transbordarão através de nós. Cristo será glorificado através da nossa vida. E eu acho que isso é o princípio de um avivamento. E aí, para conclusão, eu queria falar o seguinte. Existem 3 tipos de pessoas hoje aqui. Vou tentar classificar assim. A pessoa que recebe a Cristo como sua única fonte de vida, né? E vive nisso, né? Vive, busca constantemente Deus, as coisas de Deus, está todo o tempo alinhando com Deus e com o céu, está atento e lutando contra o que tenta tirar Cristo como sua única fonte, né? A gente tem gente aqui assim hoje. Continue aí. Ajude as pessoas que não estão nesse nível a chegar lá, né? Ore pelas pessoas, ajude elas a ajustarem a sua vida. Tem um segundo grupo aqui, que já viveu isso, que já teve Jesus como sua principal e a única fonte de vida, mas que no final, no andar das coisas, deixou aparecer algumas cisternas ali. E, gente, essa é uma batalha espiritual pesada mesmo, assim, sabe? Vocês já perceberam que faz muito tempo que a gente não vê demônio manifestando? Diminuiu muito. Alguns anos atrás, nas igrejas, o demônio manifestava normal, era direto. Sabe qual que é a batalha espiritual hoje? Não está aqui. A batalha espiritual está aqui. Sabe? A batalha espiritual está na nossa mentalidade, aquilo que faz a gente ajustar a nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas prioridades. Né? A nossa guerra não é contra pessoas. Mas quando fala principados e potestades, na verdade a gente não está falando só daquela guerra espiritual onde vai ser essa manifestação. Existe um reino espiritual que está tentando roubar de nós a alegria de ter Deus como primeiro lugar. Eles estão tentando mentir para nós que Deus, mesmo se eu tiver Deus, muito de Deus, ainda assim não é suficiente. Mas isso é mentira. Sabe, quando Paulo, ele fala assim, que a tua graça me basta, a gente cantou isso hoje. Cara, eu acredito nisso de verdade. E... sabe, gente, eu vivo por isso, sabe? Para progredir nisso. Entenda que a gente só vai conseguir amar mais e mais Deus se a gente conhecer mais e mais dele. Não tem outro jeito. Sabe o que vai ser o céu? A gente vai ter muito prazer em Deus e conhecer mais ele. A gente vai ter muito prazer em Deus e conhecer muito mais ele. Sabe aquilo que hoje impede a gente naturalmente de conhecer Deus plenamente? A nossa carne, o pecado que habita na terra. Cara, lá no céu não vai ter isso. A gente vai, as escamas, todas elas vão cair, a gente vai conseguir ver Deus em plenitude, a gente vai poder ter contato com Ele. Mas tem gente que não vai saber o que conversar com Deus, porque não trocou ideia com Ele aqui, só pediu. Então a gente precisa de verdade achar um lugar que a gente comece a conhecer Deus e ter prazer nele aqui. O livro de João fala assim que a eternidade é conhecer a Deus.
Cara, Deus, ele é um ser tão grande, tão poderoso, tão infinito, que a gente vai estar lá. E quando a Bíblia fala assim, agora uma leitura minha, tá? Não leve isso como doutrina, que a gente vai estar cantando santo, 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 e tem gente que fala que vai ser chato. Eu acho que a gente vai cantar santo, santo de vez em quando, porque não tem como quando a gente vê ele. Mas eu acho que vai ter mesa, que vai ter fonte, que vai ter rio, que vai ter, cara, comunhão plena com Deus, cara. Sabe, cara? E aí, a gente pode viver um pouco mais disso aqui. A gente pode viver essa realidade aqui, sabe? Eu creio nisso com todo o meu coração. E eu quero que Deus me ajude a destruir as minhas cisternas. Eu quero que Deus me ajude a eliminar aquilo que tem roubado o primeiro lugar dele. E como eu te falei, é uma batalha espiritual. Você não faz isso só na tua força, na tua luta. Você precisa de Cristo, você precisa do Espírito Santo, você precisa de entrega. Você precisa vir aqui para o altar para fazer isso. Não é na tua força. Não confie em você nem para isso. Confie que existe uma batalha espiritual, que Jesus, ele já venceu essa batalha, porque se você crer nele, então não é na minha força, não é na tua. A gente cantou o último cântico ali, é por graça. E o último tipo de pessoa é aquela pessoa que já bebe dessa fonte, que já tem, mas já bebeu mais um dia e pode aumentar o volume de novo. Eu quero que a banda escolha um cântico aqui e você pense você mesmo por alguns minutos. Mas eu quero te convidar a vir para o altar. Quero te convidar para vir aqui lutar essa batalha espiritual, para quebrar essas cisternas. Eu quero que você venha consciente do que você está fazendo. Quero que você venha sabendo que isso é algo que sozinho você não consegue, que você precisa dele, da força dele, da graça dele, da misericórdia dele. Mas uma coisa que eu posso garantir para você com todo o meu coração é que do mesmo jeito que ele olhou para aquela mulher samaritana aquele dia e falou assim, viu, eu quero que você beba dessa fonte, eu quero que você beba dessa água que flui. Ele está olhando para você hoje. Ele está ofertando isso para você também. Ele quer que do seu interior flua um rio de água viva. Ele quer que você desfrute disso. Ele quer que você tenha mais prazer ainda nele. Amém.